Olá, bem-vindo ao mundo onde a majestade da natureza se revela em sua forma mais impressionante. Convidamos você a se juntar a nós. Se inscreva se quiser mais vídeos no canal, e deixa seu like se gostou do nosso canal, ativa o sino de notificações para receber nossos conteúdos. Neste vídeo vamos explorar a vida fascinante dos animais e vamos começar. Os leões são majestosos e poderosos, mas ao longo do tempo, vários mitos e equívocos surgiram em torno desses grandes felinos. Vamos abordar alguns desses mitos comuns. Leões são exclusivamente caçadores. Embora os leões sejam conhecidos por suas habilidades de caça, a ideia de que são exclusivamente predadores não é totalmente precisa. Leões também são conhecidos por serem oportunistas e podem se alimentar de carcaças abandonadas ou roubar presas de outros predadores. Leões são sempre os caçadores principais. Em algumas situações, especialmente em áreas onde coexistem com outros grandes predadores, os leões podem perder presas para hienas, leopardos ou até mesmo grupos organizados de animais como búfalos. Leões vivem exclusivamente em savanas. Embora a savana seja um habitat comum para os leões, eles também podem ser encontrados em outros ambientes, como florestas e áreas semiáridas. A distribuição dos leões é mais ampla do que muitas pessoas imaginam. Leões são agressivos o tempo todo. Leões não são sempre agressivos. Grande parte do tempo, eles descansam e dormem para conservar energia, especialmente durante o dia. Eles são mais ativos durante as horas mais frescas da manhã e da noite. Todos os leões têm juba. A juba é uma característica distintiva dos leões machos, mas nem todos os machos têm juba completa. Alguns podem ter juba menos desenvolvida, especialmente quando são mais jovens. Leões são solitários. Embora os leões machos frequentemente vivam sozinhos ou em grupos pequenos, as leoas formam laços sociais fortes e vivem em grupos conhecidos como prides. Esses grupos são essenciais para a caça cooperativa e a proteção dos filhotes. Leões são inimigos naturais de hienas. Embora haja competição entre leões e hienas por presas e território, elas não são inimigas naturais. Em alguns casos, leões e hienas coexistem harmoniosamente, dividindo recursos e evitando confrontos diretos. Leões são indiferentes à presença humana. Leões podem ser afetados pela presença humana e, em algumas situações, podem tornar-se perigosos se sentirem ameaçados. A conservação e manejo adequado são essenciais para garantir a coexistência sustentável entre leões e comunidades humanas. Leões brancos. Os leões brancos são uma variação genética do leão africano. Eles não são albinos, mas têm uma condição chamada leucismo, que resulta em uma pelagem branca. Esses leões são extremamente raros na natureza. Mané negra. Algumas populações de leões, especialmente na região de Tsavo no Quênia, desenvolvem uma juba mais escura ou quase negra. Essa característica é única e tem sido associada a fatores genéticos e ambientais. Leões na floresta. Embora os leões sejam mais conhecidos por habitar savanas, há populações de leões que vivem em ambientes florestais. Os leões da floresta de Gir, na Índia, são um exemplo notável de uma população adaptada a um habitat florestal. Leões voadores. Mitologia. Na mitologia chinesa, existe a lenda dos leões voadores. Esses leões míticos são muitas vezes representados em cerimônias tradicionais chinesas, como danças de leões, e são considerados símbolos de boa sorte e proteção. Tigres-leão. Híbridos. Em cativeiro, ocorrem cruzamentos entre leões e tigres, produzindo híbridos conhecidos como ligres, leão macho com tigresa, ou tigons, tigre macho com leoa. Esses híbridos exibem características únicas resultantes da combinação de genes de ambas as espécies. Roar infrassônico. O rugido dos leões pode incluir frequências infrassônicas, abaixo do alcance auditivo humano. Essas frequências podem viajar longas distâncias e são úteis na comunicação entre membros de um grupo ou na marcação territorial. Assimilação cultural. Os leões têm desempenhado papéis significativos em diversas culturas ao longo da história. Eles são frequentemente associados a símbolos de realeza, poder e coragem em várias tradições e mitologias. Leões no deserto de Kezilkun. No deserto de Kezilkun, na Ásia Central, existe uma população de leões que conseguiu adaptar-se às condições desérticas. Eles são conhecidos como leões da Ásia Central e são considerados uma subespécie única. Condição de melanismo.
Assim como existe o leão branco, também pode ocorrer a condição de melanismo em leões, resultando em uma coloração mais escura da pelagem. Esses leões são conhecidos como leões negros, e têm uma pigmentação escura mais pronunciada. Leões marinhos. Apesar do nome, os leões marinhos não são relacionados aos leões. São mamíferos marinhos da família dos otarídeos. No entanto, a nomenclatura se deve à juba que os machos adultos desenvolvem, semelhante à dos leões. Luta por dominância. A hierarquia social nos grupos de leões é estabelecida por meio de confrontos físicos entre os machos. Essas lutas podem ser intensas com rugidos e garras envolvidos, e o vencedor geralmente se torna o líder do grupo. Migrações do leão asiático. No passado, os leões asiáticos eram encontrados em uma área muito mais extensa, incluindo partes do Oriente Médio e Índia. No entanto, devido à expansão humana, sua distribuição diminuiu significativamente, e agora eles estão principalmente restritos a partes da Índia. Rugido como territorialidade. O rugido dos leões é usado não apenas para comunicação entre membros do grupo, mas também para marcar território. O som do rugido pode ser ouvido a uma grande distância e serve para advertir outros leões sobre a presença do grupo. Leões de Barbárie. Os leões de Barbárie, uma subespécie extinta, eram nativos do norte da África. Eles foram extintos na natureza no século XX, mas alguns vivem em cativeiro hoje. Sua juba era muitas vezes mais espessa e escura em comparação com outros leões. Leões na cultura popular. Os leões frequentemente aparecem em obras literárias, filmes e simbolismo cultural. São símbolos de coragem, nobreza e realeza em muitas culturas e desempenham papéis proeminentes em histórias folclóricas e mitológicas. Estudos genéticos e conservação. Pesquisas genéticas modernas têm sido cruciais para entender as relações entre as diferentes populações de leões e auxiliar em esforços de conservação para preservar a diversidade genética e garantir a sobrevivência da espécie. Leões na Antiguidade Egípcia. Os leões têm uma presença significativa na arte e mitologia egípcias. Eles eram associados a divindades como Sekhmet, uma deusa guerreira com cabeça de leão, representando poder e proteção. Patas poderosas. As patas dianteiras dos leões são poderosas e equipadas com garras retráteis. Essas garras são úteis para agarrar e derrubar presas, e podem ser estendidas quando necessário para a caça. Leões em perigo. Apesar de sua reputação como animais majestosos, os leões enfrentam ameaças sérias devido à perda de habitat, conflitos com humanos e caça ilegal. A União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, classifica algumas populações de leões como vulneráveis ou em perigo. Cauterização natural. Após uma luta ou confronto, os leões frequentemente lambem as feridas uns dos outros. Essa ação não apenas fortalece os laços sociais no grupo, mas também pode ter propriedades antissépticas, ajudando na prevenção de infecções. Leões em terras altas. Os leões das terras altas, encontrados em áreas montanhosas da Etiópia, têm uma aparência distintiva com uma juba mais clara e espessa. Essa população é adaptada a altitudes mais elevadas do que a maioria dos leões. Rugidos individualizados. Cada leão tem um rugido único que pode ser reconhecido por outros membros do grupo. Isso ajuda na comunicação eficaz e na identificação de indivíduos em um território. Leões marinhos fósseis. Fósseis de leões marinhos pré-históricos foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo regiões que agora são distantes da água. Isso sugere que em algum momento, leões marinhos viveram em ambientes que não são marítimos hoje. Habilidade de saltar e escalar. Leões são capazes de saltar distâncias impressionantes, podendo atingir até 3 metros de altura e cobrir cerca de 11 metros em um único salto. Além disso, eles podem subir em árvores para descansar ou escapar de predadores. Comportamento de higiene. Leões são animais bastante higiênicos e costumam lamber suas patas e corpos para se limpar. Além disso, a limpeza mútua entre membros do mesmo grupo é uma prática comum, reforçando os laços sociais. Leões na Ásia Central. Os leões asiáticos, historicamente encontrados em áreas que incluem partes da Índia e da Ásia Central, foram extintos na natureza, mas esforços de conservação visam reintroduzi-los em algumas áreas. Leões como simbolismo nacional. O leão é um símbolo nacional em vários países, incluindo o Quênia, onde é destaque na bandeira nacional.
e a Bélgica, onde o leão é um símbolo heráldico. Leões em parques nacionais. Muitos parques nacionais em países africanos desempenham um papel vital na conservação de leões. Essas áreas protegidas oferecem um habitat seguro e contribuem para a pesquisa e educação sobre esses animais majestosos. Instinto de caça. Os leões começam a desenvolver suas habilidades de caça desde jovens, muitas vezes participando de jogos de simulação de caça entre os filhotes. E, bom gente, chegamos ao final do vídeo, espero que tenha gostado pessoal. Temos outros vídeos para maratonar, com certeza vai gostar e muito dos outros vídeos por aqui. Obrigada por assistir, se gostou do conteúdo se inscreva e deixa seu like, se gostou do vídeo ativa o sino de notificações para receber vídeos novos. Foi isso, até mais pessoal.